Beleza. Gareth. Fala, meu povo, muito boa noite. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui iniciando mais uma noite aqui de encontros com esse time, essa galera extraordinária que a gente tem em PMI, no capítulo DF, tá bom? Hoje vai ser bacana, porque é um tema com que eu tenho pouco conhecimento, mas assim, uma curiosidade extraordinária. Mas aqui eu queria agradecer a quem já chegou, quem já conhece aqui como é que funciona a nossa atuação aqui juntamente aos eventos, né, essas noites de conhecimento, tá bom? Falando aqui com vocês, o Roberto Franaí, Fran, tá? Sou facilitador do PMI ou mediador. Eu estou aqui no praticamente no segundo ano de atuação juntamente ao PMI. Eu sou um homem cis, cabelos curtos, cor castanho claro, olhos castanhos claros. Eu estou usando óculos, eu sou usuário de óculos aí tem um bom tempo de vida. Estou usando uma camiseta polo, azul escuro, no tom escuro, e com um projeto de barba aí que não sai do nível 2, né? Mas beleza. E aí eu queria ouvir de vocês, para quem já conseguiu entrar aqui para essa nossa noite, comentasse aqui de onde que estão falando, se já tem alguma atuação, algum envolvimento com o tema também. Pois logo, logo vamos falar aqui da gestão de mudança organizacional, o nosso querido Cleones Avelino. Mas enquanto vocês comentam aqui no chat e depois vão trazer perguntas também, eu queria ouvir aqui do Matheus Rocha, nosso querido presidente, se ele tem aqui algo interessante para comentar com a gente, falar dessa jornada de forma breve que ele teve ali em viagem e tudo mais. Já está no Brasil, Matheus? Fala aí pra gente, cara. Como é que você tá? Opa, Fran. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sim, já estou em casa, estou de volta. Pessoal, boa noite. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Vou fazer minha audiodescrição. Eu estou vestindo uma camisa azul, sou um homem cis, pele parda, olhos castanhos, utilizo óculos. Tenho um cabelo grande, preto, estou com ele amarrado aqui para trás hoje. Outras vezes vão me ver com ele trançado, mas hoje estou aqui com ele amarrado. E no fundo aqui da minha tela tem uma parede cor bege, branca, ali um tom neutro. Como o Fran comentou, eu estou aqui presidente do PMIDF para esse biênio 2025-2026. Sou voluntário do capítulo desde 2017, entrei para apoiar aqui no evento regional nosso, e dentro do PMI eu sempre vi muitas mudanças acontecerem, acontecerem às vezes do dia para a noite aqui, e eu tenho certeza que o que o Cleões vai trazer aqui para a gente vai nos ajudar muito no nosso dia a dia. Esses dias eu estava vendo uma palestra de um amigo meu, do PMI Minas Gerais, que está palestrando no evento na Angola. Ele falou sobre gestão de mudança. Eu peguei um pedacinho da fala dele só, falando o quão importante é nesse processo a gente fazer um mapeamento de partes interessadas e ter um bom plano de comunicação. Né? Eu acredito que isso é só uma pontinha dentro de tudo que o Cleones vai compartilhar aqui com a gente hoje. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é: se envolvam com o PMI, continuem nos acompanhando, acompanhando o PMI DF, acompanhando o capítulo mais próximo da região aí que você reside. Sempre tem eventos presenciais, online, eventos com PDUs, eventos de network. Né? O importante é que a comunidade participe, a comunidade se integre e que faça todo esse conhecimento que temos dentro do PMI, dentro da comunidade PMI, circular, né, entre todos, e assim a gente conseguir aí o desenvolvimento pessoal e profissional dentro do que o PMI se propõe. Então, agradeço os voluntários que estão aqui envolvidos, em especial a Ágata, o Franaí, a Renata, que está aqui com a gente organizando este encontro, que tem a missão de a cada 15 dias trazer temas aí atuais para nosso bate-papo. Agradeço também ao Cleones, que é um voluntário aqui do PMIDF, está voluntário aqui com a gente hoje, né, nosso palestrante voluntário. Então, esse evento aqui 100% organizado e sendo realizado e entregue por voluntários. Sem tomar muito tempo do Cleones,
encerro aqui minha fala, né, com esse agradecimento por vocês fazerem parte, por se dedicarem a estar aqui, e passo a palavra aí de volta para o Franaí para que a gente dê sequência a esse dia, que eu tenho certeza que será incrível. Fran, contigo. Maravilha, Matheus, maravilha. Só me deixou aqui na curiosidade o que é que você estava fazendo no Panamá. Depois a gente vou cobrar, tá? Faz parte, tá Vamos bom? sim. Show de bola. Vamos Matheus, sim. obrigado. Vamos seguir aqui. Gente, olha só. Primeiramente, eu estou enviando aqui no chat. Para quem já não estiver acompanhando, nos acompanhe ali nas nossas redes sociais para ficar ciente aí do que a gente está realizando ali, né? De o que a gente tem de previsão de eventos e afins, tá? E na sequência agora eu vou trazer aqui para trazer esse tema fantástico para a gente sobre a gestão da mudança organizacional, Cleones Avelino, cara que aí tem mais de 20 anos atuando nessa frente de gestão de projetos, experiência e implementação da área em si, com foco em abordagens ágeis e preditivas, então ele conhece muito de métodos mais tradicionais de abordagem e de ágil em si. Ele é um entusiasta do comportamento humano, eu tenho um pezinho nisso também, adoro tá apoiando, ajudando a desenvolver pessoas, né? E ele comenta que gosta aliás, ele vem se desenvolvendo, desenvolvendo conhecimento em melhores abordagens e práticas para implementar mudanças organizacionais nesse sentido, né? Para atingir ali novos e melhores objetivos, né? Cleones, por favor, cara, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Fica à vontade para complementar algo também que você acha relevante do seu currículo. Se puder, também faça aqui sua a autodescrição, tá bom? E o palco é seu, audiência, por favor, traga umas perguntinhas para ele, tá bom? E estamos aqui todos de orelha em pé para sermos agraciados com conhecimento. Seja muito bem-vindo, muito boa noite, Cleones. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Fran. É, bom, eu sou o Cleones Avelino. As pessoas que estão próximas me chamam de Cleo, tá? Facilita bastante a comunicação. Eu uso óculos. Eu tenho um projeto de barba como Fran no nível 3, só que a minha já é branca. Né? O meu cabelo é grisalho. Eu considero que a minha pele é preta e eu estou usando uma camisa azul. Atrás de mim tem um quadro branco para facilitar o visual. Falando um pouco de mim, e eu já vou começar a compartilhar o slide, tá? É, os 20 anos já entrega muita coisa, né, pessoal? Então, quando estiver aparecendo aí para vocês, vocês já me deem aqui um ok, tá? Carregou, mas ainda não está no formato de apresentação, tá? Isso, show, Tá só o PPT. Pronto, agora foi. Boa. show de bola. Então, esse sou eu, Cleones Avelino, mais conhecido como Cleo, atuando em mais de 20 anos ali em gestão de projetos, ágil preditivo, ajudando ali no alinhamento do planejamento estratégico aos projetos. Atualmente estou na Icatu Seguros, então nós somos uma seguradora independente, significa dizer que nós não estamos atrelados a banco, e hoje eu faço a gestão da área de projetos e a gestão da mudança, tá? Um pouquinho aqui da minha formação, então tem algumas sopas de letrinhas aqui, KSD, KSI, KMM, então essas siglas aqui elas dizem respeito à gestão de fluxo, ao Kanban, também tem o PO, tem o Safe, o Kinev, o Inception, o mesmo 3.0, mas o que eu gosto mesmo é o que o Fran falou, tá? Eu sou de fato entusiasta do comportamento humano, e tem uma curiosidade, né? Eu estou me formando em psicanálise, né? Eu tenho um projeto de transição de carreira, então daqui a 15 anos eu serei um psicanalista em sua totalidade, tá? Eu vou sair do mundo corpo, desse mundo que eu gosto bastante, que ele me deu muita coisa, mas vou para a psicanálise. Eu sou pai do Davi, um garoto de 18 anos, pai da Júlia, uma princesa que vai fazer 11, e tutor do Bruce, que é um Shih Tzu super inteligente, que me acorda todo dia às 6 horas da manhã para passearmos. Tá? E ele tem um poder. A gente vai falar um pouco sobre comunicação, a gente vai falar um pouco sobre stakeholders. O Bruce, que é o Shih Tzu, ele tem um poder de persuasão absurdo. Tá? Então, às 6 horas ele me acorda, e se eu não levanto, ele começa a latir. E aí vai acordar minha esposa e minha filha. Então, rapidamente, ele consegue me convencer.
Qual que é a minha expectativa hoje, tá, pessoal? É passar um pouco para vocês do meu conhecimento de gestão de mudança. É importante a gente entender que não é uma ciência exata, tá? A gestão de mudança fala de pessoas, tá? Então, esse é o primeiro coisa que eu quero trocar com vocês. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de indivíduos. Aqui, antes de começar o nosso papo, eu estava trocando um pouco com a Agatha. É isso, a gente vive mudança o tempo todo, tá? E quando a gente avança, eu gosto dessa frase aqui, tá? Eu gosto dessa frase do Cortella, que é a seguinte: mudar é complicado, acomodar é perecer, tá? Não tem jeito. Independente do contexto que vocês estejam inseridos, a mudança ela vai estar presente, tá? Então, é interessante porque a gente vive de mudança. A nossa sociedade ela é o que é hoje, pautada pelas mudanças, seja na tecnologia, seja na maturidade, seja na consciência organizacional, mas a mudança ela traz frio na barriga, né? Ela traz ali aquele gelinho. E aí, quando a gente fala do tema gestão da mudança organizacional, né, GMO, né, que é como a minha área ela é conhecida, eu trago duas abordagens, tá? Duas definições que passam o seguinte: tá, o que é, né? Que, do que nós estamos falando, né? O que é essa tal da mudança organizacional, dessa gestão da mudança organizacional? E aí eu trago uma primeira definição, tá? Que é uma definição de Kotter, tá? Que é um dos autores que aborda muito tema, tem muito livro aqui do Kotter falando sobre isso. E olha que interessante que ele destaca para a gente. Ele fala o seguinte: olha, a gestão da mudança é o processo de orientar e gerenciar a transformação de organização, garantindo que a mudança seja implementada de forma eficaz e que a organização se adapte às novas condições. Vou parar aqui. Olha o que ele fala: processo, orientar e gerenciar a transformação de uma organização, garantindo qual é o objetivo, que esta mudança seja implementada de forma eficaz na organização e que ela se adapte às novas condições. Então, são novos processos. E aí ele dá continuidade. Envolve criar uma visão clara para a mudança, comunicá-la e implementá-la de maneira que engaje os colaboradores, e ele fecha com e alcance os resultados desejados. Tá? Aqui já poderia ter a primeira pergunta de vocês, tá, galera? Cléo, quando a gente está falando de gestão de mudança, se eu engajar os meus colaboradores e eu não obter os resultados desejados, é uma mudança bem-sucedida? A resposta é enfática, tá? É não. Porque uma mudança, ela tem que engajar o indivíduo e, através do resultado dos indivíduos no seu coletivo, ela gera um resultado. Ela gera um resultado desejado. Eu não sei se aqui conosco tem pessoas que já tiveram a oportunidade de implementar projetos de SAP, RFP, de qualquer natureza. Eu percebi em alguns projetos dessa natureza que nasce, né, ali no seu planejamento com um grupo ou uma pessoa responsável por gestão de mudança, e eu percebi em alguns projetos que eu conversei com essas pessoas, que quando o SAP é implantado, essa pessoa que cuida da mudança, que normalmente é a consultoria, o contrato é rescindido. Não preciso mais de você. Isso é uma armadilha tremenda, porque quando que de fato eu vou impactar um indivíduo quando eu estou falando do projeto SAP? É quando ele está no ar, é quando os novos processos estão acontecendo. Então, isso já é uma armadilha, já é uma dica aqui para vocês. Tá? Então, essa aqui é uma definição de Kotter. Eu trago uma outra definição que, para mim, é interessante, que é uma linha que eu sigo, é a definição do ADKAR, que é um framework para a gestão de mudança. Tá? E aí, o que ele fala? Olha, a gestão da mudança organizacional é a abordagem estruturada de planejar, nota que Kotter fala de processo, aqui traz planejar, implementar e monitorar mudanças dentro de uma organização. Beleza. Esse processo ele visa minimizar a resistência de funcionários. Olha o indivíduo aqui, tá, pessoal? A gente vai falar muito sobre isso ao longo dessa noite. A gente está falando como é
que a mudança impacta o funcionário, o indivíduo, e como é que a gente minimiza essa resistência e maximiza a eficácia da transição do estado atual para um estado desejado, para um estado futuro, garantindo que a mudança seja sustentável. Olha que interessante que a ProSci traz. Mudança, pessoal, também tem que ser sustentável, tá? O que significa isso? Eu sempre, nas minhas oportunidades de fala, é assim, eu quero fazer uma mudança dentro da minha realidade, dentro do meu contexto. Eu quero perder 20 quilos, X quilos, tá? E aí eu começo a minha mudança. Eu começo a me exercitar, eu começo a melhorar, mas se eu não criar consciência, se eu não criar mecanismos, se eu não criar meios de sustentar essa mudança, depois de 6 meses, eu vou ganhar todo aquele peso que eu tinha perdido. Por quê? Porque essa mudança não foi bem estruturada. Faltou a sustentação, faltou o reforço dentro dessa mudança. E aí interessante é que a ProSci ela traz isso, né? Olha, a gente precisa ter, né, monitorar e sustentar. E ela fecha o seguinte, ela fala assim, olha, a gestão da mudança, ela envolve estratégia para lidar com o impacto humano da mudança, comunicando de forma eficaz as razões, benefícios e os passos necessários para a adaptação. Isso aqui, pessoal, para mim já é o primeiro pulo do gato, tá? Que a ProSci traz. Comunicando, olha a comunicação aqui de novo, de forma eficaz as razões, tá? Primeira pausa aqui com vocês. Razões. Então, o indivíduo ele precisa saber o porquê. Por que estamos mudando? Tá? E lá na frente a gente vai falar um pouco sobre a abordagem da ProSci. Mas não é o suficiente. Tá? O que a ProSci traz no seu modelo ADK é razão, por que estamos mudando, e depois que o indivíduo ele entende por que estamos mudando, ele passa por uma etapa que é o seguinte: e os benefícios? O que é que vai ser bom para mim? É assim que funciona o jogo, tá, pessoal? Vocês, enquanto indivíduo, também pensam assim, dentro das suas organizações ou dentro do seu meio pessoal. Então, tem que estar claro para mim o porquê, as razões e quais são os benefícios. O que eu ganho, tá? E aí, quando está claro o que eu ganho, eu me conecto. E se eu entender que eu perco, eu vou fazer resistência, vou fechar, eu vou criar ali uma barreira, tá? E ele fecha ali e os passos necessários, tá? Para a adaptação, ou seja, por que, benefício e o que eu preciso fazer. Essa definição é a definição que eu gosto, tá? Quando a gente olha o Kotter, eles falam coisas muito semelhantes, mas eu gosto da ProSci, porque ela bota o indivíduo ali, o lado humano, muito em evidência, tá? Vamos falar de tipos de mudança, tá? Beleza, Cléo, entendi a definição, mas quais são os tipos de mudança, tá? Trazendo 2 tipos de mudança aqui para vocês. A primeira é a mudança incremental, tá? Normalmente, ela está concentrada numa parte da organização, tá? Ela não mexe no contexto atual, ela não mexe na estratégia atual, tá? Então, alguns exemplos dessas mudanças, que a gente traz aqui é estrutura. Então, eu vou mexer apenas na área do marketing, eu vou reestruturar a área do marketing, ou vou reestruturar a área de projetos, ou vou reestruturar a área do RH, mas ela está concentrada, ela é incremental. A minha cultura permanece, né? A minha estratégia permanece, mas para alcançar a minha estratégia, eu preciso efetuar esta mudança. É uma mudança incremental, de fato, de crescimento. E um outro tipo é a mudança estratégica, tá? Aqui, essa é mais profunda, tá? Essa impacta a organização como um todo. Normalmente, ela mexe em estrutura, processos, pessoas, valores, tá? Cléo, me dá um exemplo de uma mudança aqui estratégica. Acontece como, por exemplo, quando as empresas estão revisitando os seus modelos de negócio ou o seu modelo operacional.
que ela precisa se reinventar. Isso é um exemplo. Um outro exemplo é em aquisições, né? E aí, aquisições é muito forte, é muito duro, porque normalmente a empresa que compra é a que traz a cultura, é a que traz a cultura para sobrepor, e aí mexe completamente com aquela empresa que foi adquirida. Beleza até aqui, pessoal? Fran, tudo certinho? Não, tudo tranquilo. Só perguntar aqui se a gente vai disponibilizar o PPT aí ou o PDF depois, e a gente pode estar verificando isso aí mais ao final. Eu queria fazer uma pontuação. O que que acontece? Em momentos que eu atuei com consultoria, e a gente fazia um processo diagnóstico, ia fazer essa verificação ali quanto a ajustes ou necessidades de mudança, e aí parte desse tipo de mudança, tanto incremental quanto estratégica, era nítido a gente olhar no olho de algumas pessoas e ver aquele medo, aquele receio sobre exatamente essa questão da mudança, e elas não entenderem ainda, porque não chegou a informação para elas, do porquê. E aí a gente via que pessoas engajavam e outras não, exatamente Sim, por conta dessa possível consequência que ela não tinha. Então, assim, geralmente elas ficavam como se fossem aquelas fases do luto. Hoje eu estou é meio que isso, é no isso. momento confortável, na zona de conforto. Eu tenho 5 anos de organização, na teoria, e aí, como tá vindo essas mudanças, tá vindo. O que estão vindo aqui mexer no que está funcionando? Geralmente assim, né? Sim, E aí eu só sim. queria comentar isso e a gente via de forma bem perceptível nas pessoas em alguns bons momentos a resistência quanto a isso. Claro, quando a coisa ainda não estava clara ali, né? Era só isso que eu queria É pontuar. isso. Perfeito, Fran. E você trouxe uma expressão que é importante, tá? O luto. Mais na frente tem um slide, eu vou passar muito rápido, porque a ideia aqui não é se aprofundar, que é a abordagem do HSM-BOC, do Vicente. Tá? Tanto o do HSM-BOC como o da de cá, tem psicologia por trás disso. Tá? Porque a gente está falando de indivíduos, ele está falando de pessoas. Né? E aí, não está nesse slide, mas tem etapas, tá? Que o indivíduo ele passa. E uma delas é o luto. É ali, você cai num vale ali que é o resistente e, eventualmente, em alguns momentos, a gente perde esses funcionários porque eles não se identificam com a nova proposta. Tá? E aí tem a fuga, tem uma perda ali, né? Mas bacana tocar nesse ponto aí do luto, porque acontece. Tá, então esses são os tipos. Bacana, Cléo. Incremental, né? Menorzinha ali dentro de uma área, não mexe em cultura, não mexe em estratégia, né? E a mudança estratégica é maior, né? É mais profunda, causa mais impacto, também é mais perigosa, tá, pessoal? Porque você pode jogar a empresa para falência, acabou aquela empresa, uma mudança estratégica mal conduzida é um risco de permanência no mercado. Mas também tem as formas, tá? Quais são as formas de se constituírem a mudança? A, Se vocês me perguntarem, Cléo, o que é que você vê por aí? A reativa, tá? Infelizmente, tá? Que é o seguinte, são mudanças de resposta, tá? Normalmente a pressões, crescimento de mercado, eu estou perdendo o market share, a minha receita está caindo, o meu produto está sendo desvalorizado. Essas são as mudanças que se constituem de forma reativa. É, Se vocês perguntarem assim, tá, reativa, entendi, Cléo. E a de forma antecipatória, né? Que é aquela que é o visionário, né? Então, olha, eu fiz uma análise do futuro e, mesmo estando bem posicionado quanto market share, a gente precisa mudar. A gente precisa dar um salto para continuarmos crescendo. Eu gosto da dinâmica que vocês vão perceber ao longo do nosso papo, eu fico fazendo pergunta para mim mesmo, tá, pessoal? E aí vocês podem pensar que é o seguinte, Cléo, qual é o melhor cenário para um gestor de mudança, tá? Liderar uma mudança dentro de uma organização? De uma forma reativa ou de uma forma antecipatória? O que é que vocês acham para o líder de gestão de mudança? Qual que é o melhor cenário? Alguém quer compartilhar aqui comigo? Eu tenho uma visão, mas eu queria ouvir a galera aqui da audiência comentar algo, né? Vamos lá, gente. Alguém quer pontuar alguma coisa aqui no chat para a gente
Ó, o Gabriel de Souza, ele já comentou aqui da questão antecipatória, né? A Natália também, de mesma forma, a Natália Magalhães. O Gabriel também foi no time aqui da antecipatória. Boa. Temos aqui uma predileção já, viu? O Ângelo Betinho também comentou. Para E, antecipatória, né? e aí, Cleões? Olha que interessante, pessoal. Eu gosto de fazer essa provocação. A gente não pode esquecer que gestão da mudança ela versa sobre o impacto da mudança no indivíduo, certo? Isso precisa ficar muito fixo no nosso papo. Se a gestão da mudança ela trata da disciplina, como é que essa mudança impacta no indivíduo, e aí trazendo para a nossa realidade, vocês acham que as pessoas mudam e se é indivíduo, eles se comportam também na organização e a organização se comporta de acordo com aquele coletivo. As pessoas tendem a ter facilidade de mudar na dor ou no amor? E aí, Fran, as pessoas mudam mais rápido na dor ou no amor? Mais rapidamente, cara, É, eu particularmente acho que na dor. é isso. Eu gosto de dar um exemplo que, para mim, funciona muito. É, sabe quando a maioria das pessoas resolvem olhar para a dieta ou começar uma atividade física quando recebe o resultado do check-up? E aí, Ô, e aí vem o check-up, que a gente começa a olhar as nossas taxas e fala assim: eu preciso mudar. Então, pessoal, a resposta é: para uma pessoa que está conduzindo a mudança, é mais fácil para você conscientizar uma organização quando você consegue apresentar a dor, tá? Então, quando ela está perdendo market share, a fala do executivo é muito fácil, porque tem dor, tá lá o número. Pessoal, olha só, nós estamos nos últimos 5 anos perdendo market share e olhando a nossa análise, isso não é sustentável para os próximos 5 anos. Então, precisamos implementar essas mudanças. É o check-up, só que é um check-up organizacional, né? As taxas estão ali. Na antecipatória, essa é braba. É assim, pessoal. Eu vou trazer o mesmo exemplo do check-up, tá? Eu tenho um filho de 18 anos. É como se eu quisesse chegar para o meu filho de 18 anos, Davi, e falar assim: Davi, deixa papai te falar uma coisa. Se você se exercitar, se você se alimentar bem e se você equilibrar a sua saúde mental, você vai viver mais de 100 anos. Comece a fazer isso agora. Ele vai fazer, pessoal. Não tem dor, né? Como é que eu vou antecipar uma mudança? É difícil de se conectar, tá? Então, as empresas que conseguem fazer essa mudança antecipatória, bem sucedida, é porque a cultura, olha que interessante, pessoal, a cultura dessa empresa já é visionária, já está na cultura. É mais fácil fazer isso, porque eu estou falando de Apple, estou falando das Big Techs, é visionário, é mais fácil. Os funcionários já se sentem assim, já se comportam assim, quase não tem zona de conforto, porque é todo mundo querendo experimentar, todo mundo querendo falar melhoria contínua, e o desconforto faz parte do meu dia. Eu gosto do desconforto, eu gosto de desafiado, e beleza, aí dá para fazer. Mas, na maioria das vezes, na maioria das organizações, não é assim, tá, galera? É da forma reativa. Vamos seguir? Então, tipos de mudança, formas de mudança. Cleo, onde é que é mais fácil liderar essa mudança? Na reativa, porque a reativa tem um check-up, eu tenho uma dor, fica mais fácil de fazer essa correlação, tá? E, Fran, me ajuda aí se estiver pintando dúvidas ou comentários, a não, gente vai fazendo esse bate-bola, tá? pode deixar, mas aí só para reforçar, eu também tenho um comentário aqui que é bem interessante. Eu estava com acompanhamento em 5 frentes de área de saúde, cada um cardiologista, um urologista, não sei o quê, e todo mundo ali comentando que, cara, você precisa perder peso, você precisa perder peso. Aí eu brinco comentando que, juntando os 5, estão quase me convencendo que eu preciso perder peso. Mas, claro, eu falei isso brincando, eu já estou com a rotina diferente, já questões de sono, alimentação, de treino, para poder, não sei se chegar nos 100 anos, mas a meta é essa. Perfeito, perfeito. Mas é
Se você, e aí vou dar spoiler dos slides lá na frente, tá, galera? Ó, Se você parar para fazer uma análise, Fran, você certamente você vai encontrar alguma variável que te influenciou a criar a consciência de que você precisava perder peso, tá? E aí é o lance. Quando a gente vai falar do porquê da mudança, a escrita deveria ser assim: eu, Fran, preciso perder peso porque senão aí vem a dor, tá? Porque a minha, senão não gera consciência. não, perfeito. É sublime o que você está comentando. A minha variável tem 6 anos de idade e está correndo aqui na sala aqui. Perfeito, né? É isso. E aí o motivador vou viajar aqui, tá, Fran? Tô criando uma hipótese. Eu preciso Vambora. perder peso porque eu quero ter mais tempo de vida e qualidade de vida com a minha variável de 6 anos. Bingo. É isso, entendeu? Tem que ter um porquê, galera. E eu vou trazer um pouco de psicanálise, tá? Porque não tem jeito. Você vai se formando em psicanálise, você vai misturando o tema, e as pessoas que trabalham comigo, eu vi que tem um Claudio Tuller aqui, ele, até o feedback tem um pouco de psicanálise já, não dá mais para dissociar. Na psicanálise, ela tem uma abordagem que fala o seguinte: o ser humano, ele se movimenta, ou seja, ele muda, ele caminha pautado pelo desejo, tá? Não tem jeito. É o desejo que nos move, tá? Então, esse desejo tem que estar lá. Que aí, dando spoiler, ele é o segundo elemento do ADK, tá? Desejo. Vamos seguindo. Fran, obrigado por compartilhar aí sua experiência enquanto mudança no seu dia a dia. Eu, de coração, espero que um pouco desse conteúdo aqui te ajude a obter o sucesso, tá? Então, para obter sucesso, Fran, você precisa ter KPI, tá? Eu estou dando spoiler aqui. Tem que ter, Opa, tem que ter resultados, porque senão você não consegue comemorar, tô você não marcando o consegue bingo, tá, fazer. Cléo? Aqui por enquanto tá dando bom. Boa, boa, que bom. Vamos avançar aqui, galera. Principais abordagens, tá? Então, olha, já entendi a definição, já entendi aqui os tipos, já entendi como é que elas se constituem e o que o mercado, o que a gente tem aqui no mercado, tá? O que a teoria fala, porra, quem é quem, né? O que você mais se identifica, Cléo? Então, eu trouxe as principais abordagens aqui para dividir com vocês. A primeira é desse cara aqui, Lewin, tá? E aí, olha que interessante. Ele fala assim, olha, a minha proposta de frame, tá, para a gestão da mudança, ela é a seguinte. Lewin falava que descongela, muda, recongela. Porra, é muito simples, né? É fácil. E aí, o que ele falava sobre descongelamento? Influenciar a organização para entender que as mudanças são necessárias. Olha isso aqui, galera. Então, eu preciso influenciar a organização para que elas entendam que as mudanças são necessárias. Porque não podemos continuar fazendo as coisas da maneira atual. Criar, olha a primeira etapa do cara lá atrás, consciência. Eu preciso criar consciência. Cleo, criar consciência em quem? Na organização. Cleo, quem é a organização? É o somatório dos indivíduos. Tá? E aí, depois que isso acontecesse, o modelo falava assim: aí você parte para a mudança. Nessa etapa, você deve ser construído o novo molde para recongelamento. Aqui as mudanças começam a ser implementadas e só terminará quando atingir a estabilidade. E olha que interessante aqui, né? Se eu não tenho um indicador da minha mudança para onde eu quero ir, como é que eu vou saber se eu estou estável? Que é o que eu estava falando aqui com o Fran. Tá bom, tem que ter indicador, tem que ter KPI para poder mensurar. Senão eu não vou conseguir saber se o novo molde aqui dessa proposta está estável. E aí ele segue, tá bom, mas depois que tiver estágio, recongele, padronize o novo normal. Ah, eu tive a oportunidade lá atrás, quando o meu projeto de barba era muito semelhante ao do Fran, era pretinha ainda, e faz tempo. Eu tive a oportunidade de me certificar como Green Belt, tá? Que é uma parte bem mais estatística, bem mais robusta. E aí a gente fala muito de PDCA na formação do Green Belt. Para quem conhece PDCA, isso aqui cheira muito a PDCA. Olha o teu processo, planeja um novo processo, executa, checa
age e estabelece um novo processo, né? Então, cheira muito a PDCA, parece que está ali, né? Melhoria contínua. Vi o meu processo atual, tá? Vou criar consciência, vou implementar a minha mudança até que ela esteja estável e até para estabilizá-la eu vou criando ações e depois que eu entender que ela está estável, o que é que eu faço? Eu recongelo, eu trago um novo patamar ali para esta organização. Essa é a proposta de Leary, tá? Mas tem um outro cara que também fala muito sobre mudança. Esse cara aqui é o Kotter, tá? E aí, olha o seguinte, tem 8 etapas, né? Então, o Kotter, ele fala o seguinte, olha, a mudança começa criando urgência, tá? Então, um frame dele aqui, tem um livro dele, inclusive, falando sobre esse frame, mas ele fala assim, siga essas etapas aqui. Você cria urgência, prepara os funcionários para as próximas mudanças, encorajá-los a participar. A segunda etapa é reunir uma equipe, então, ele fala que precisa ter as habilidades, as qualificações, precisa identificar os stakeholders. O Fran falou dos stakeholders, certo? Estava num evento e foi falado do quanto que é importante mapear stakeholders dentro de mudança, tá? Então, são disciplinas irmãs, gestão de projetos e gestão de mudança, e tem stakeholders transitando ali nas duas frentes. A terceira etapa que o Kotter fala é desenvolver visão e estratégias. Construir uma visão clara para a iniciativa da empresa e planejar estratégias. Aqui, galera, tem uma crítica dos papas da mudança em relação ao Kotter. A crítica é a seguinte: essa etapa, o que os críticos falam quando analisam esse modelo do Kotter, eles falam o seguinte: essa etapa deveria ser a primeira. Ou, quiçá, a segunda, que é visão e estratégia. Se, né, eu gosto da abordagem que fala que isso aqui deveria ser o primeiro, tá? Porque eu preciso construir uma visão, eu preciso construir uma estratégia para que quando eu for contar o porquê para a minha organização, para que eu possa criar urgência, isso aqui está pronto, isso aqui está claro, tá? Mas o Kotter não. O Kotter ele idealizou dessa forma. A quarta etapa é comunicar a visão da mudança. Olha só que interessante, né? Comunicar a visão e a estratégia de uma forma que estimule a empresa a aceitar e apoiar. Os colaboradores, o indivíduo, quando estão diante da mudança, eles sentem frio na barriga, eles precisam de clareza. E mais do que clareza, eles precisam de clareza e direção, tá? O quinto etapa aqui, ou o quinto passo do Kotter, é remover os obstáculos, porque eles acontecem, né? Não adianta ser romântico e falar assim, não, não, eu vou botar ali, todo mundo vai comigo, todo mundo vai comprar. Não vai. Teremos obstáculos ali ao longo dessa mudança. Definir metas de curto prazo. Por que metas de curto prazo? A gente precisa ter ações de reforço. A gente precisa comemorar, porque quando a gente comemora, a gente está renovando o gás dessa galera, a gente está renovando ali o motivacional. Manter as conquistas alcançadas e trabalhar nos ajustes necessários e, por fim, tornar a mudança parte da cultura, tá? Então, notem aqui, pessoal, que é assim, tá? Quando a gente olha para o modelo de Kotter, em comparação com o modelo de Leary, o Kotter ele já traz ali um pouco mais etapas, né? Ele é mais palatável, ele já traz mais direcionamento, né, de como eu faço essa abordagem. Mas se vem um questionamento, tá, Cléo, essa é a abordagem que você gosta? Essa é a abordagem que você está investindo o seu tempo? A resposta é não, tá? Ainda não é a abordagem que eu estou investindo tempo, que eu, particularmente, e aí mais uma vez, tá, galera? É de adaptação. Eu me adaptei a essa abordagem para falar para vocês. Temos uma abordagem do HCM Bock, que é uma abordagem do Vicente, tá? E tem um livro e tem certificação em HCM Bock. O que ele fala? Olha, tem fases dessa mudança. Então, iniciação e planejamento. Aqui dentro dessa mudança, você precisa definir patrocinador, você precisa identificar os impactos. Depois, você pode ter alguma etapa de aquisição, seja a aquisição de um fornecedor ou aquisição de colaborador, né, de contratar. Depois você passa efetivamente a execução, e aí em seguida ele fala, eu começo a executar os planos e eu tenho um pico de estresse.
que o Vicente chama, é na implantação. Aqui, alguém comentou aqui no chat, Fran, que vivenciou alguma coisa de ERP. Eu não sei quem foi. Falou assim, pô, É, eu estou vivenciando isso e compartilhe um pouco. isso, Quando você isso. O Gabriel tinha comentado aqui que ele trabalhou numa consultoria de implementação de uma ferramenta de ERP no setor de food service e era muito comum, e estava muito associado, então, essas questões que a gente está trazendo aqui hoje com o que ele estava passando lá na organização dele, né? Na organização. Perfeito, perfeito. E aí, o Vicente ele chama de implantação e ele destaca que aqui tem um pico de estresse. Por que pico de estresse, pessoal? Na visão do Garcia Bock, é aqui que as pessoas começam a ter contato com a mudança, tá? Então, quando a gente está falando de um projeto de implementação de SAP, quando é que de fato o indivíduo tem contato com a mudança? Quando é que de fato que a área tem contato da mudança? Quando o processo é implantado, quando a vida dele vai mudar e ele vai ter que executar o processo daquela forma. Aí aqui tem um pico de estresse. Cleo, o que acontece aqui no pico de estresse? As pessoas abandonam, tá, pessoal? Tem pessoas que não vão se adaptar. E tá tudo bem. Não, a gente não pode, tá? Eu, pelo menos, na minha experiência, do que eu venho pesquisando, do que eu venho conversando com a comunidade ali de gestão de mudança, assim, não dá para cair numa armadilha de que a gente vai levar todo mundo para o outro lado. Porque as pessoas não se adaptam, as pessoas nem querem estar dentro dessa mudança, seja dentro dessa nova cultura, e está tudo bem. O que a gente, enquanto líder da mudança, tem que ter, por obrigação, é apoiar essas pessoas, para esclarecer para essas pessoas o que é essa mudança e dar suporte para elas. Se isso acontece e ainda assim no final ela entende, não quero, esse rolê aqui não é para mim, tá tudo certo, tá? E aí, seguindo a abordagem e a proposta do HCM BOC, ele entra numa fase de encerramento, consolidar os conhecimentos, olha que bacana, consolidar conhecimento, lições aprendidas, e fecha com a fase de produção. Sustentação da mudança, indicadores de novo aparecendo aqui, Fran. Tem que ter indicador, senão a gente não sabe para onde nós estamos indo. A mudança está sendo efetiva ou não está sendo efetiva? Então, essa é uma abordagem do Gassimi Bock, que é muito parecida, tá, pessoal, com a abordagem da ProSci. Mas essa é a abordagem que eu gosto, tá, pessoal? Eu fiz um pouco aqui de suspense para falar assim, pô, mas qual é a abordagem que o Cléo gosta, né? Essa é a abordagem que eu gosto, essa é a abordagem que eu me certifiquei, que é a abordagem da ProSci, tá? E aí, Cléo, por que você gosta dessa abordagem da ProSci? Primeiro que, assim como o PMI, né, nos dá ali o PMBOK, que são as melhores práticas, ele dá ali dá um cinturão de ferramenta. Quando você se certifica pela ProSci, tá? A ProSci ela te dá um frame maravilhoso, e eu vou tocar em algumas abordagens dela aqui, para você fazer gestão da mudança. Então, ela é muito parruda, e foi a ela que eu escolhi. E aí, o que ela dá aqui de ideia? O que ela divide conosco? Ela fala o seguinte, olha, nós temos 5 elementos, tá, dentro da mudança, sendo consciência. Lembrem, pessoal, eu estou falando do indivíduo que está inserido dentro de organização e que a soma dos resultados individuais produzem a minha receita no final do dia. E aí o ProSci tem muito isso em mente. Então ela fala o seguinte, olha, o primeiro elemento é a consciência da necessidade da mudança. Depois que eu tiver consciência, eu tenho que ter o quê, galera? Desejo de participar e dar suporte. Eu tenho que desejar aquilo ali. Eu até já sei que o meu check-up deu ruim. Caraca, deu ruim. Mas eu conheço algumas pessoas e eu estou no meio dessas pessoas que já peguei check-up e não consegui avançar para a etapa do desejo. Assim, sei que deu ruim, mas não foi o suficiente para despertar em mim o desejo de participar dessa mudança e de suportar essa mudança. E aí, seguindo no terceiro elemento do ADKAR, né, que é essa abordagem da ProSci, ela fala o seguinte, conhecimento.
tá? De como mudar. E olha que interessante. Então, quando a gente traz o indivíduo aqui para o meio, e eu na figura de gestor da mudança, então eu preciso criar consciência nesse indivíduo e naturalmente na organização, o porquê, qual é a necessidade de mudar. Depois que eu passo essa etapa, eu preciso criar desejo nesse indivíduo de participar e dar suporte. Mas depois eu tenho que dar, olha o verbo que eu estava usando anteriormente, galera. Criar, criar. No elemento de conhecimento, eu tenho que dar. Eu, enquanto organização, eu, enquanto líder dessa mudança, eu tenho que dar conhecimento. Eu tenho que capacitar esse indivíduo naquilo que a mudança vai gerar de impacto. Então, eu dou conhecimento para que, no quarto elemento, ele possa usar daquele treinamento, ele possa usar daquele conhecimento. E aí vem o chá, né? Conhecimento, habilidade, atitude. Depois que eu tenho um conhecimento, eu consigo botar em prática e eu desenvolvo a minha habilidade. Olha que bacana, né? Proçai, ela fez um frame no indivíduo. Criei consciência, criei desejo, dei conhecimento, ele desenvolve a habilidade dele, e aí, por fim, eu tenho que ter o quê? Reforço. Reforço para manter a mudança. Então, notem que é muito simples a abordagem ali do ADK. Então, consciência, ok. Desejo, ok. Conhecimento, ok. Habilidade, ok. E reforço, ok. Cleo, entendi. Imagina, tem um frame da ProSci que você vai fazendo pesquisa, tá, galera? E cada elemento desse não está aqui, porque aqui é a ideia de compartilhar com vocês possíveis abordagens no papo mais inicial, mas cada elemento desse tem uma pesquisa que você responde ou com o indivíduo ou com forms, quando a organização é muito, né, a tua abrangência da mudança é muito grande. Para cada elemento desse é de 1 a 5, onde 5 eu tenho aquele elemento consolidado e 1 eu não tenho aquele elemento consolidado. E o interessante é que, mais uma vez, aqui uma pergunta aberta, tá? Eu posso ter conhecimento bem estruturado sem consciência? Ou seja, se eu, gestor da mudança, tá? Liderança, eu tô liderando essa mudança, eu vou queimar as 2 primeiras etapas. Pô, isso é balela. O Cléo veio aqui, cara, 8h18 da noite, está falando que eu tenho que criar consciência, depois eu tenho que criar desejo, e só depois eu tenho que dar conhecimento. E aí, vamos seguir por aí. Então, eu, Cléo, vou ignorar consciência e desejo. Vou chegar para a galera e falar assim, ô, Juliana, Clemêncio, tu vai ter um treinamento, tá? Na quarta-feira de cinza à tarde, que é para dar aquele azinho legal, tá? Você acha que esse colaborador, esse indivíduo, ele vai extrair o máximo daquele treinamento? A resposta é não. Sabe por quê? Primeiro, ele não sabe, não está nem tão claro do porquê ele vai ter que estar ali treinando. Tá? Segundo, se ele não sabe por que ele está ali, ele não vai ter desejo de estar ali. E por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque é uma prerrogativa quando você está certificando na ProSci, no modelo ADK. Não pule etapas. Porque se você pular etapas, você está contribuindo de forma muito eficaz para o insucesso da sua mudança. Então, se ela fala assim, se você tem um indivíduo que tem um desejo alto, tem um conhecimento alto e a consciência baixa, você vai ter que tratar a consciência. Ah, Cléo, mas ele já deseja. Você vai observar que não. Tá? Como é que ele deseja algo que ele não sabe nem o porquê? Deve ter algum ruído nesse desejo ali. E aí você precisa tratar a consciência. Aí, se o desejo se mantiver, pô, não tinha ruído, não. O cara era um visionário mesmo, precisou nem eu tratar a consciência do cara, que o cara já tinha um desejo, ou já viveu isso em outra cultura organizacional. Beleza. Mas é prerrogativa dessa abordagem do ADK.
não pule etapas. E aí ele fala o seguinte, como são elementos, 5 elementos, ele tem de 1 a 5, tudo aquilo que for de 3 para baixo, você tem que tratar. E ele chama de ponto de barreira. Mas, Cleo, e se eu tiver, depois de um assessment desse, vamos imaginar que aqui é 4, aqui é 3, aqui é 3, aqui é 1. Então, eu tenho 3 de desejo, 3 de conhecimento e 1 de habilidade. Eu vou tratar o 1? Não. Por quê? Porque você não pode pular os elementos. Se aqui é 3 e aqui é 3, eu vou tratar o desejo primeiro. Depois que eu subir o desejo, eu vou tratar o 3, que é o conhecimento. Depois que eu subir o conhecimento, é que eu vou tratar o 1, que é a habilidade. Caraca, Cleo, eu não concordo. Tudo bem, né? A gente tem que respeitar. Mas eu gosto de olhar com que prisma, com que lente a gente está falando do indivíduo. Tem psicologia por trás dessa abordagem, tá? E a hipótese sustentada por S-Frame, pela ProSci, não adianta, você vai ter baixo índice de sucesso se aquele indivíduo, se aquela organização não tiver a consciência e o desejo bem trabalhado. Não vai rolar. Assim como você não pode cobrar que o indivíduo desenvolva as suas habilidades se ele não tem o conhecimento. Não rola. Porra, o cara nunca fez aquilo. De um passe de mágica, ele vai começar a fazer? Não. Tá? Então, eu gosto desses elementos porque ele fala muito com o indivíduo, ele fala muito de psicologia, tá, galera? E aí Cléo, eu deixa eu só fazer um. Deixa eu só pontuar uma coisa aqui. Na realidade, a Natália trouxe aqui uma questão, né? Você está falando sobre pessoas ali ainda em si, sobre os indivíduos em si, e aí às vezes os indivíduos estão em papéis específicos em um momento, né? Aí o que que ela pontua? Sobre os tipos de mudança reativa e antecipatória. É mais fácil, na visão dela, é mais fácil para a liderança na reativa, pois há uma dor latente, ou seja, de acordo com ela, na visão dela, a reativa a gente conseguiria reagir de uma forma mais rápida ou dinâmica, sim. né? Aí ela, contudo, há alguma mais adequada para trazer mais benefícios? Aí eu queria entender de ti se nessa leitura desse contexto a gente teria uma sugestão para ela. Assim, se há alguma abordagem mais adequada à reativa ou antecipatória, essa é a pergunta, é isso? É isso mesmo. Tá. Eu gosto de pensar, Natália, que é assim, as mudanças, em sua maioria, deveriam ser antecipatórias. Tá? Por quê? Porque elas mantêm a organização saudáveis. Então, elas são visionárias. Você dá salto antes que o evento aconteça, né? Eu esqueci de falar, pessoal, desculpa. Eu sou pernambucano, né? Moro no Rio há 16 anos. Esse meu sotaque quase não existe mais. Mas segundo o meu time, que trabalha comigo aqui no Rio, ele é presente. É, e lá em Pernambuco a gente usa uma expressão que é bacana, que é assim: quem chega primeiro bebe água limpa, pega a oportunidade. Então, eu gosto da mudança antecipatória, porque você mantém a empresa saudável, você mantém a empresa na frente. Depois as pessoas vão só tentar copiar o teu modelo, seja o teu modelo operacional, o teu modelo de negócio. Mas, infelizmente, Natália, não é o que acontece. Tá? E aí, assim, hoje, graças a Deus, né, eu vejo muitas empresas com áreas próprias de inovação. Por quê? A mudança antecipatória muitas vezes acontece pela área de inovação, que é aquela galera que tem um comichão aqui, que é aquela galera que gosta de olhar para frente, né? Eu tive um gestor na empresa anterior que eu trabalhava, ele era muito interessante, porque ele usava uma expressão comigo que é assim, eu era, era uma startup, tá? Antes de eu vir para Icatu, e eu era chefe dos POs, eu trabalhava com desenvolvimento de software. E ele falava assim, Cleuzão, você tem que ler jornal de 2035. Olha aqui que interessante, olha como ele me motivava.
Olhe de jornal de 2035, Cleuzão, para que você possa trazer para o seu time a realização de hoje até 2035. Então, isso era um estímulo muito bacana, que é um pensamento antecipatório. Cara, e aí, quando você tem uma área de inovação, Natália, ela ajuda, tá? Tem uma pegada de inovação que não é a minha onda, não é a minha praia, mas eu sou uma pessoa muito curiosa. É, a dinâmica dentro de uma empresa, ela deveria ser mais ou menos assim, tá? Quando tu olha para o teu modelo operacional, você precisa encontrar quais são as tuas vacas leiteiras, onde estão as tuas receitas concentradas, tá? E aí você precisa ter ações para melhorar a produtividade dessas receitas, tá? Mas você precisa ter dentro da tua organização uma outra galera experimentando, olhando para o futuro. Ali você pode errar, ali você pode descartar, ali você pode pivotar. É o discovery, para que quando essa experimentação no futuro dá certo, ela é incorporada no presente. E aí você vai mantendo o teu ambiente de receita saudável, sustentável no médio e longo prazo. Então eu gosto dessa dinâmica. E eu estou contando esse exemplo, Natália, para te falar o seguinte: gostaria muito que todas as empresas, principalmente as brasileiras, fossem antecipatórias, mas o que acontece na prática é que elas são reativas, tá? Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Ela comentou aqui que deu feedback positivo, que sim, sim. Aí você está falando Boa, falando aí dos horizontes de inovação, né? perfeito. Aí é É isso. interessante que realmente as organizações não vê essa questão ali do H3, se eu não me É o engano. H3, é É, isso, tá certo, Fran? O mesmo que H3 que eu eles, estou experimentando, ele é mesmo que ele pequenininho. seja exatamente um proporcionalzinho mínimo relacionado a É H1 isso, e H2, ele que pode ser ali o diferencial é competitivo isso. a médio ou a longo prazo para a organização. E aí entendam aqueles cases do passado. Kodak, Nokia, mais É isso. recentemente Intel, que está acontecendo as coisas com a Intel também. Eu Então, gosto, eu gosto de tem que ter pensar, isso em alta. Fran, obrigado, porque o tema é esse mesmo, é o horizonte da inovação. Eu gosto de pensar na dinâmica, que é assim, H3, galera, é o que eu estou experimentando, é que é muito novo. H2 é o que está na transição, eu estou tornando ele estável para que ele seja o novo H1, tá? E esse movimento ele tem que ser do H3 para o H1. Não dá para ser do H1 para H3, né? Olha que teve uma palestra que faz muito tempo, quando eu estava lá na FGV, fazendo lá um MBA em gestão de projetos, da Luísa Trajano. Eu estou falando de, sem brincadeira, galera, uns 15 anos atrás, tá? Da Luísa Trajano. E eu fiz essa pergunta para ela. Luísa Trajano, né? Eu lá, garotinho ali, Luísa Trajano, me fala como é que é a dinâmica de projetos versus a tua estratégia. E aí ela falou assim, como é seu nome, meu filho? Aí, Cleões é muito difícil, eu já mando um Cleo, que fica mais fácil para ela entender. Cleo. Aí ela, Cleo, para exemplificar, lá na Magazine Luiza, nós temos dois carrinhos. Aí eu, pô, dois carrinhos, é o carrinho da receita do hoje e o carrinho da receita da manhã. Então, eu tô lá com iniciativas que só visam a receita do amanhã. E ela falou assim, em dado momento, esses carrinhos trocam de lugar. O da receita da manhã se aproxima do presente, porque eu já validei as minhas iniciativas, e o novo carrinho do amanhã se abre. Fantástico, simples, mas fantástico. Mostra essa perspectiva. Voltando aqui para o nosso mundo, então já declarei que o Cleo gosta do modelo da ProSci, ele gosta do modelo da Adcar, tá? E aí, o que é esse modelo da Adcar? Ele é pautado em 5 elementos, tá? Como vocês viram na imagem anterior, mas essa é uma imagem oficial da ProSci, tá? Então, comece pela consciência da necessidade da mudança, da natureza da mudança, depois passe para o desejo, depois a mudança, de participar, siga para o conhecimento, em seguida para a habilidade. Olha que interessante aqui. Cleo, o que é esse triângulo aqui? É o triângulo da mudança da ProSci, tá? Ela tem dentro do frame dela esse triângulo e ela no centro tem o sucesso da mudança. Então, o sucesso da mudança é quando a mudança alcança os resultados esperados, tá? E aí, pessoal, é importante dividir com vocês que é assim, Cleo, resultados esperados das mudanças.
Se uma mudança é muito profunda dentro de uma organização, um dos resultados que eu penso que deveria ser considerado e não negociável é clima e turnover, tá? Porque não adianta eu alcançar o resultado e deixar as pessoas pelo meio do caminho e tornar o clima de organização impraticável e eu jogar o meu turnover lá para cima. Por quê, Cléo? Porque esse resultado não é sustentável. Esse resultado vai ser produzido agora, mas ele não vai sustentar no médio e longo prazo, tá? E aí, o triângulo ele fala isso, tá? Esse triângulo da mudança aqui da ProSci, ele faz perguntas, ele faz um assessment nesses três polos. Como é que está a liderança e o patrocínio para suportar essa mudança? Como é que estão as iniciativas de gestão de projetos que vai entregar aquele objeto que vai fazer a mudança, vai gerar a mudança? E como é que estão as estruturas e a iniciativa de gestão de mudança, tá? Então é muito bacana isso aqui. E ele produz um índice para a gente, dentro do líder da mudança. E aí você já consegue fazer plano de ação, que é, se esse índice aqui está baixo, então eu, líder dessa mudança, preciso fazer ações para aumentar o meu patrocínio, e assim por diante. É a partir da habilidade, pessoal. Por isso que essa figura, essa parte azulzinha, porque o que é importante nós sabermos? Os resultados da mudança, eles só começam a aparecer a partir do elemento habilidade. Não tem eu. Criei consciência, a Renata sabe por quê, a Renata deseja, eu treinei a Renata. Mas quando é que realmente o processo vai entrar? Na etapa da habilidade. É quando a Renata começa a executar o novo processo de venda que isso vai ser refletido na receita. Então, até antes da habilidade, não tem resultado efetivo que aquela mudança vai acontecer. E aí nota que depois que a habilidade está sendo implementada, eu preciso ter reforço. Eu começo a reforço para manter a mudança, para construir uma cultura. Tem uma boa, tem uma dica bacana aqui da ProSci, que é assim, dentro da dinâmica deles, existe uma passagem de bastão. O que é que eu quero dizer com isso? Que na pegada da ProSci é assim, alguém, depois que essa mudança é implementada, é estabelecida, tem que ter um dono na saída, no output, porque esse novo processo precisa ter pessoas responsabilizadas por ele. Então, olha que interessante, é no médio prazo, porque senão volta. Se eu não tiver pessoas responsabilizadas, aí, pô, Cléo, parece muito do livro. Descongelei, né? Botei o novo processo, recongelei. E para recongelar, tem que ter pessoas que garantam esse resultado. Esses KPIs que estão estruturados, estão estáveis, tem pessoas que precisam responder para eles. Tá? Então, essa é a pegada do ADK. Esse triângulo aqui é muito bacana. Tá? Dúvidas até aqui, galera? Tô maravilhado com o conhecimento aqui, viu, Cléo? Só bora. Aliás, talvez Bora. eu faça só um comentário aqui do Helder. Gerir mudança de forma eficaz exige planejamento, paciência e liderança. Afinal, o sucesso não apenas está na implementação de novas estratégias, mas na capacidade de transformar desafios em aprendizagem e inovação. Cara, cirúrgico para mim. Cirúrgico. Perfeito. Parabéns aí, Helder. Helder, você trouxe aqui algo muito cirúrgico, tá? E dessa tua afirmação, eu vou destacar para vocês liderança. Liderança dentro de uma mudança é fator crítico de sucesso. Não existe mudança bem implementada se a liderança não estiver envolvida. Por quê? Porque é a liderança que dá o direcionamento, é a liderança que dá o suporte, e é a liderança, e tem um slide na minha frente que a gente vai falar sobre isso, é a liderança que conhece o seu time. É a liderança que vai entender os resistentes. É a liderança que vai dar suporte a esses resistentes. Então, não existe mudança bem-sucedida se você não fizer um trabalho excelente pela liderança. A gente está fazendo uma mudança aqui dentro da organização, tá? Dividindo um pouco com vocês, e toda quarta-feira a gente tem uma reunião de resultado com o meu time.
E eu não sei se tem mais integrantes aqui. Certamente deve ter. O pessoal pode se acusar, tá? Tipo, eu trabalho com o Cléo. E a gente eu falei um pouco sobre isso, tá? De manhã com eles. Pô, qual era a minha estratégia para essa mudança que a gente está implementando? 2024, o foco era os GPs. E aí, o líder era eu, né? Fica mais fácil, eu já estava comprado. Eu tô promovendo essa mudança na organização. Mas para 2025, nós vamos trazer os líderes de TI, porque a gente quer dar salto. Opa, então, para trazer os líderes de TI, coordenador, gerente, superintendente e diretor, eu preciso, então, sensibilizar essa liderança, né? E aí, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Imagina que a Ágata, tá? Ela não é a líder do Fran, beleza? Vocês acham que vai ser eficaz ela dar direcionamento para o Fran? Não vai, gente. Porque o Fran, ele vai responder aos estímulos do líder dele. Não dá, tá? Então, ah, sem dar spoiler, vocês vão perceber que na comunicação é um fator crítico de sucesso quem está comunicando. Porque as pessoas se enxergam, as pessoas se conectam, né? Então, vem aqui aquele negócio do Fran. Peraí, pô, a Águeda, não é nem minha chefe, chegou aqui, falou durante 10 minutos para eu fazer isso aí. Pô, não vou fazer, não estou sendo nem cobrado por isso. O meu líder me cobra outras coisas, por que eu vou fazer? Né? Então, dando um pouco de spoiler e trazendo aqui que foi falado, o líder é fator crítico de sucesso. E aí vem essa figurinha que eu adoro, tá, Kel? Pô, falou pra cacete, tem aqui as abordagens, pô, tô gostando, mas, tá, por que gestão de mudança mesmo? Me fala um pouquinho mais que eu não estou convencido, tá muito no lado romântico. Esse é um dado que justifica o porquê, começa a justificar o porquê gestão da mudança. Dado da pesquisa da ProSci, tá? Que está mais de 10 anos, muito mais de 10 anos rolando. 70% das iniciativas de mudança fracassam. A gente começa a entender por que gestão de mudança organizacional. 70%. E aí, eu vendo o Marcos Nunes, o Fabrício, tem uma galera que está comigo aqui. E aí, essa galera que trabalha comigo, sabe assim, pô, mas o Cléo ele fica perguntando por quê, por quê, por quê, por quê. Eu fui criado nos 5 porquês, porque a curiosidade ela mora em mim. E aí, Cléo, por que 70% das iniciativas de mudança fracassam? E a gente começa a entender que elas fracassam principalmente por isso aqui, ó. Falhas de comunicação, resistência à mudança, isso aqui é fácil, né? Naturalmente. Falta de reforço. Olha só, galera. Falta de reforço. Lembra dos 5 elementos do lado de cá? Reforço está lá. Tá? E é um dos motivos que a mudança falha. Falta de patrocínio. Isso aqui é grave. Cara, se não tem patrocínio, não rola. Tá? Isso serve para projetos, por exemplo, que é o nosso mundo, onde vocês estão mais ambientados, mais familiarizados. Se dentro do teu projeto, tu não tem patrocinador, está com um problemaço, porque parece que só você quer. Fica só você pregando ali no deserto e nem teu sponsor, nem teu patrocinador está ali. Falta de alinhamento. Cleo, o que é esse alinhamento? É o exemplo que eu dei. Cara, se essa mudança que a gente está tentando implementar não conversa com a estratégia da companhia ou não conversa minimamente com o que as outras áreas têm que entregar, dá ruim. Vai dar ruim. E, por fim, choque cultural. Né? Então, principais motivos que levam a este número aqui. Ó. E aí, a ProSci, dentro dessa pesquisa, dentro dessa abordagem, fala assim, tá, e os obstáculos, cara? Vamos trabalhar um pouco mais isso aqui. Né? Entender os motivos e quais são os principais obstáculos. O primeiro que aparece dentro dessas pesquisas e dentro do que ela traz como know-how é envolvimento e gestão insuficiente das partes interessadas. Tá? Então, o Fran falou mais cedo, ali, quando a gente estava no aquecimento, olha a importância do engajamento, do mapeamento, comprometimento, alinhamento e envolvimento dos stakeholders. E eles levam muito tempo e muita energia. E, infelizmente, frequentemente são negligenciados. Segundo motivo, falta de adesão e apoio da liderança.
tá? Foi falado aqui também. A gerência intermediária, tá? Elas têm que estar engajadas e comprometidas com a mudança. Desalinhamento e falta de comunicação entre essa liderança e entre a equipe, o patrocinador, param, cria risco. Eu não consigo avançar, eu não tenho apoio da liderança. A liderança não está engajada. E aí, sabe o que acontece, galera? Quando a liderança não está engajada, vou trazer uma disciplina de stakeholders, tá? É opositor. Cara, e o opositor acaba com a tua proposta de mudança, porque ele vai fazer de tudo para ficar no status quo. Ele vai fazer de tudo para ficar naquela zona de conforto. Então, eu preciso mapear. Olha o primeiro. Eu preciso saber quem são as minhas áreas envolvidas. Quando eu sei quem são as minhas áreas envolvidas, tem uma abordagem que eu vou passar com vocês, que é a de que chama de mapa de colisão. Quando eu sei minhas lideranças envolvidas, eu consigo fazer um mapa de colisão. Quem está a favor do Cléo? Quem é o opositor? Como é que eu vou tratar essa oposição? Segundo motivo é justamente a falta de adesão e apoio da liderança. Terceiro motivo, cultura, crenças organizacionais desalinhadas. Isso acontece, isso aqui é presente em tudo que é canto. Tem um do vou fazer do jeito que a gente sempre fez. Isso aqui responde àquela pergunta do porquê dá trabalho de você fazer uma mudança numa empresa que está dando resultado. Como é que tu vai convencer o indivíduo, o camarada, que está dando resultado? Aí tu chega para ele e fala assim, então, você está dando resultado, mas a gente precisa fazer diferente. E ele fala assim, você não está entendendo, Cléo. Olha, eu faço desse jeito e dá certo. Por isso que na dor é mais fácil, tá? Porque você não encontra esse tipo de resistência. Resistência à mudança é o medo, tá? O indivíduo ele tem medo do desconhecido, tá? Ou ele não quer abandonar as velhas formas de trabalho. E aí tem um negócio, como eu sou uma pessoa muito curiosa, tá, pessoal? E eu sou apaixonado pelo comportamento humano. Não é minha especialidade, é muita curiosidade, é de orelhada, mas eu, às vezes, quando eu estou lendo sobre neurociência, né? E aí eu lendo sobre neurociência, tem um negócio que é interessante, que é bem divulgado, que é assim, se o nosso cérebro, se você aqui, indivíduo, tá, não fizer nada de diferente do que você faz na sua rotina, não fiz nada diferente. Chico Buarque, todo dia ela faz tudo sempre igual. Acordei, tomei banho, tomei meu café, fui trabalhar, né? Voltei para casa, tomei um banho, fiquei com minha família, passei com o cachorro de manhã e, né, à noite fui dormir. Não fiz nada. Sempre aquela rotina. Se eu fizer isso, 20% da minha energia o cérebro vai consumir. 20%, galera, olha esse número. Se eu ficar na minha rotina, toda aquela energia que eu consumi através do alimento, que gera energia, 20% é só desse cara aqui, é só do cérebro. 20% para um órgão desse tamanho é muita coisa. E aí, o que esse cara faz? O cérebro. Ele nos força a ficar no automático, porque ele não quer consumir mais energia. Porque se ele consumir mais energia, ele vai ter que brigar com os outros órgãos. E aí vai dar ruim. O que acontece para aquelas pessoas que gostam de carne e saem de um rodízio de carne? Vocês entram num metabolismo absurdo, que eu falo que a gente fica giboiando, né, ali, e dá canseira. Sabe por que dá canseira? Porque tem um outro componente do meu organismo que está demandando muita energia. E aí o que o cérebro faz? Peraí, desativa esse cara, deixa esse cara parado. Fica aqui, porque eu preciso fazer o metabolismo desse volume de comida que essa pessoa ingeriu. E aí, se o cérebro funciona assim, olha que loucura. Aí chega o Cléo para um indivíduo e que ele faça uma coisa diferente. Se o cérebro fizer uma coisa diferente, ele vai consumir mais energia. Qual é a reação natural desse cara? Então, assim, não vou, porque vai consumir mais energia. E aí, como eu sou curioso e eu tenho, né, gosto desse tema, o que eu faço? Né? É o lado que a psicanálise está me ajudando. O pessoal fala que beira a loucura. 2 vezes por semana eu escovo os dentes com a mão esquerda, só para contrariar o meu cérebro, porque ele vai ter que gastar mais energia.
e ele fica pau da vida. Eu já machuquei gengiva, porque, cara, eu sou destro. 2 vezes na semana vai com a mão esquerda. A escovação fica uma porcaria. Mas eu vou testando a minha zona de conforto cerebral. Eu quero criar outros caminhos, outras conexões aqui dentro. Então, por que eu estou contando essa história? Porque é natural, é da nossa biologia, tá? Nós fomos criados assim. Não consome muita energia, filho. E aí, se isso é uma verdade, tem uma armadilha que é assim: para que eu vou parar para pensar de uma abordagem nova se a abordagem velha dá certo? Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ser assim. Mas isso é neurociência. É o cérebro dizendo assim: me deixa quieto, porque eu quieto eu já vou consumir 20% da tua energia. Tá? Ah, tem Ô, um tema Cléo, aqui. deixa eu Oi. só trazer um ponto aqui que aí eu não sei se é o Doni ou se é a Doni Duarte trouxe a respeito ali de riscos, né? Se é feita alguma análise de riscos durante e depois da implementação dentro do processo, imagino que do ADK. Se sim, como é que seria feita, né? Eu achei bem intrigante esse ponto aqui, para a gente já exatamente avaliar ali o antes, né? O meio que um diagnóstico e o Sim, posterior, né? O sim. depois, né? Quando a gente olha o ADK, tá? Ele não tem uma disciplina que ele chama risco, tá? Mas ele é permeado disso. E permeado em que sentido? Todos os planos para aumentar os elementos, eles existem para mitigar o risco daquele indivíduo estar descalibrado em algum elemento. Então, os planos de ação, de ações, eles já servem para isso. Mas tem a parte do triângulo, tá? Lembra aquela imagem que eu mostrei aqui anterior, tá? Essa parte aqui, cadê você? Aqui. Essa parte do triângulo, no que tange a projeto, tem risco, naturalmente, porque é uma disciplina de gestão de projetos, mas o risco não é a disciplina de gestão de mudança. Mas ele está impregnado, ele está permeando ali, porque tudo é risco. Se eu não fizer os elementos, se eu não fizer os planos de ação, os planos de ações, o meu risco é não alcançar o resultado, né? Então, ele não traz como o risco que a gente conhece, que está lá no PMBOK, estruturado, mas no final, todos esses planos, eles têm um único objetivo, que é diminuir o risco de resistência, né? Eu não sei se eu consegui responder, mas de forma muito pragmática, não existe uma disciplina ali tão clara que aponte risco, mas tem risco. A gente fala sobre risco ali dentro. Boa, boa. Aí depois o Doni pode comentar aqui se conectou com o que ele desejava ali ou não. Aí, há tempo, a Ercília comentou se no setor público o apoio da alta direção é uma dificuldade. Aí acho que a gente depende mais ali do contexto, né? Se o cara já chega como patrocinador ou se a gente vai ter que escalar isso ali ainda. Mas, Cléo, o que é que você acha? Esse, seja no público ou no privado, tá, pessoal? É assim, se você quer realizar uma mudança e olha o que está aqui, ó, se você não tem patrocínio, não vai rolar. No sábado passado, eu fui convidado para falar sobre gestão de mudança para uma amiga minha, de uma turma na FGV, né? E aí teve uma aluna que falou assim, mas eu já estou na quinta mudança dentro da minha organização. E eu falei assim, olha, não preciso nem que você fale mais. Eu já vou te dizer, está faltando patrocínio da liderança. Ela, caraca, Cléo, como é que você sabe? Eu disse, porque é fator crítico de sucesso. Lembra, o líder, ele é fator crítico de sucesso. E tem que ter líder de líder. Não tem jeito, tem que ter patrocínio. Por quê? Porque as pessoas vão ser resistentes. E tem que ter patrocínio, inclusive numa direção que é assim, se a mudança é muito profunda, o patrocinador dessa mudança, quem está bancando ali, ele inclusive pode, uma das ações, pode, para, eu brinco ali que para você aumentar o desejo, uma das ações é você diminuir os atritos, os ruídos da jornada. E uma das ações que a gente pode adotar é fazer metas compartilhadas entre diretorias. Mas eu preciso de um patrocínio, eu preciso de um CEO que chame esses dois diretores e fala assim, olha, sabe essa mudança? Sei. Agora, ela vai fazer parte da tua meta e ela vai fazer parte da tua meta. Mas isso só acontece quando eu tenho um patrocínio. Então, seja no público, seja no privado,
é um fator crítico de sucesso. Não tem jeito, tá? Maravilha, muito bom. Aí, da questão lá do fator humano que a gente está falando agora há pouco, a Larissa Nascimento pontuou que entende que o fator humano deve estar contemplado no mapa de riscos do projeto, mas um trabalho a quatro mãos, associado a GMO e PMO, né? Perfeito, perfeito. Essas duas disciplinas, elas se complementam, tá? Elas estão juntas. O que acontece em algumas organizações é que o GP, o gerente do projeto, ele acumula o GM, o gerente de mudança. Aí, meu amigo, é o camarada super-homem, né? É o cara que faz tudo ali da vida e ele vai acumulando, quanto GP, ele tem que produzir os efeitos do cronograma, tem que entregar dentro da qualidade, dentro do escopo, e ele, como GM, olha o indivíduo, né? É bem desafiador, mas tem organizações que trabalham com esse modelo, sim, tá? Maravilha, seguimos. Vamos lá. Falando um pouco de resistência, né? Cara, tá bom, Cléo. Quais são os tipos de resistência? Olha, a gente tem as resistências que são classificadas como passiva, algumas delas aqui, tá? Desde reter informações, isso acontece, tá? E eu não sei se vocês vão se identificar em algum momento dentro dos seus cenários. Essa aqui, ó, trabalhar somente obedecendo às regras. Cara, a proatividade é zero. Tá ali. Eu sou o Arnaldo César Coelho. Tá dentro das quatro regras ali. Vou jogar. Isso pode. Esse é um tipo de resistência, tá? É, fazer somente aquilo que for ordenado, né? Começa muito com isso aqui. Desacelerar, que é aquela, né? Fazer um trabalho aqui tartaruga. Vou dar uma desacelerada aqui, porque eu não quero alcançar esse resultado. Essas são as passivas. Tá. E as resistências ativas? Retraimento pessoal, pessoal. Olha que interessante. A gente está falando de pessoas. Sabotagem deliberada. Isso aqui, ó, eu na condição de líder, dói, mas acontece. Né? Crítica à gerência superior. Porra, esse cara aí tá fazendo coisa errada, esse cara aí não está, né, alcançando aquilo que a gente espera. Recusa de carga de trabalho adicional, porque pode acontecer dentro da mudança. Eventualmente, você vai ter que estender um pouco ali, ou pode estender um pouco, tá? Até intimidação, né? Ali é mais hard. Normalmente isso acontece ali nos níveis mais altos de hierarquia, tá? Isso aqui é muito interessante, pessoal. Isso aqui é sobre cuidados com a comunicação, tá? Eu já dei um spoiler disso aqui nas nossas minutos poucos lá atrás. O que a ProSci identificou dentro das suas pesquisas, tá? Ela identificou o seguinte: olha, quando o tema da mudança for sobre o impacto, tá, na pessoa, o melhor emissor, a melhor pessoa que vai gerar mais engajamento, ela chama de supervisor, porque aqui é americana, mas ela bota todo mundo aqui, tá? Então, é o líder direto. Então, o que ela traz como pulo do gato? Olha, o gestor da mudança é quando, para comunicar, for o impacto pessoal, é o supervisor. Só um momento aqui, tá, pessoal? Rapidinho. Tranquilo, tranquilo. Gente, e aí, quem tiver curiosidades ainda sobre o tema, podem ir pontuando ali no chat, tá? Doni, desculpa ali, como eu disse, eu não, sabe, não tinha pé aqui, ou Doni aqui, só corrigindo, tá, gente? E aí, Boa. Cléo, depois a gente tem uma questãozinha aqui para poder pontuar também, tá bom? Tá ótimo. Eu fecho esse slide aqui e você traz a questão. Pode ser, Fran? Combinado, claro. Então, o que a ProSci, através da pesquisa dela, identificou? Se o tema daquela comunicação é o impacto pessoal, o melhor emissor, aquele que vai trazer mais engajamento, é o líder direto. Pô, mas por que o líder direto, Cléo? Porque ele está no dia a dia do time dele. Eles têm a fala, ele sabe como se comunicar com esse time. Mas, se o tema for como é que essa mudança impacta o negócio, o business, o modelo operacional, o melhor emissor é o CEO ou o presidente, porque as pessoas enxergam ele como legítimo para trazer essa fala. Então, isso aqui é uma dica muito bacana, tá? Dentro das suas iniciativas, que foi um exemplo que eu trouxe. A Ágata não é gestora do Fran. Não vai rolar. Aí ela vai falar para o Fran
como é que a mudança vai impactar o Fran. Ele vai olhar para ele e falar assim, pô, essa pessoa não conhece nem meu dia a dia, essa pessoa não conhece nem minha rotina. Então, isso é muito importante. É simples, mas é importante, tá? Vamos lá, Fran. Boa, boa. O Doni, tá? Retificando aqui, ele estava comentando, pode acontecer do patrocinador também ser atingido pela mudança? Na sua visão aí, quando a gente tem exatamente Pode, essas. pode, pode. Se a gente parar para pensar aqui, Doni, o patrocinador ele é atingido pela mudança porque ele quer fazer a mudança. Então, naturalmente, ele tem esse impacto da mudança, tá? O que não deveria acontecer é esse patrocinador que é impactado pela mudança, ele virar um opositor. Aí deu água de novo, tá? Mas o patrocinador, naturalmente, ele é impactado por essa mudança. Ele é o cara que quer realizar, então, naturalmente, ele sofre os impactos também. Boa, Inclusive, ele boa. sofre pressão, ele pode sofrer pressão dos seus pares, tá? Então, isso é um impacto. Maravilhas, maravilha. Seguimos. Show de bola. Seguindo, cadê você aqui, meu mouse? A gente chama do gestão da mudança na prática, tá, Cléo? Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas possíveis abordagens do que a ProSci traz, tá? A primeira, a ProSci chama de visão geral do projeto, que são os 4 P's. Isso aqui é muito bacana, tá, pessoal? Pensa que adicar os 5 elementos: consciência, desejo, conhecimento, habilidade e reforço, tá? E aí ela fala assim, usa disso aqui na largada. Qual é o projeto ou a iniciativa? Qual é o propósito? Por que estamos mudando? Aqui, ó, Fran, entra teus KPIs, tá? Estão aqui dentro. Por que eu estou mudando e quais são os meus indicadores? Tem que estar aqui, galera. Se tiver dificuldade de ser um indicador quant, ainda que seja um quali, está aqui. O que estamos mudando? É sistema? É processo? É o que? Entra aqui. E aí, olha que interessante. Quem? Pessoas, tá? Quem vai mudar, tá? Nota que tem, então, uma dinâmica que é, me diz o nome da tua iniciativa, me fala do propósito, né? O porquê de seus indicadores, o que é que vai afetar a organização, vai afetar os sistemas, vai afetar o meu processo de pagamento, e N coisas, e do que vai afetar, eu consigo fazer uma correlação. Tá bom, então estamos mudando essas frentes que vão impactar essas pessoas, essas áreas. Esse é o primeiro pouso ali de largada. Para quê, Cléo? Depois disso, a gente consegue montar isso aqui, ó. Isso aqui é muito stakeholder, né, galera? Quando eu vi isso aqui na processo, eu falei assim, gente, eu, gerente de projetos lá, há tanto tempo, mapa de colisão. O americano é expert de chamar coisa bonita, né? Mapa de colisão, de patrocínio, mas é poderoso, tá? O que é isso aqui? São esses 6 passos. Olha, você identifica o teu sponsor, que é esse carinha aqui, ó. O TJ é nome e sobrenome, tá? Como aqui eu dei um recorte da ProSci, mas é o TJ. Você identifica os grupos impactados, lembra aqui, ó, o que é que vai mudar e quais são os grupos que eu vou impactar. E eu vou montando esse meu mapa de colisão. Eu identifico, tá, do meu sponsor, quais são as áreas embaixo dele. E quem é o meu par do sponsor? Qual é que está na paralela na minha organização? E eu faço para cima. Depois que eu faço isso, eu começo a pintar esse mapa de colisão. Eu preciso saber qual é o tamanho do meu barulho. Cara, então eu tenho verdinho no sábado, né? Eu trouxe esse slide e tinha um cara que era também de Pernambuco, e a gente usa muita expressão tá lascado, né? Pô, esse cabra aí tá lascado. E aí, acho que era Tiago o nome dele, falou assim, aí, Cléo, esse WR tá lascado, porque o cara tá numa estrutura do patrocinador, que naturalmente é apoiador, e ele é um opositor. O chefe dele é neutro, mas o chefe do chefe dele é apoiador. Então, ele falou assim, esse cara está muito lascado. Eu falei assim, não, essa é uma estrutura, né, quando a gente está falando de gestão de mudança, positiva para se trabalhar.
Porque o que que eu preciso, né? Lembra do gráfico da comunicação, que o emissor tem que estar correto? Nessa estrutura, era assim, pô, esse AB, ele é neutro, então ele não está pronto, não está, olha que interessante, pessoal, AB não está pronto para influenciar WR, porque ele vai tomar um monte de senão, ele é neutro. Então, a ação é MB influenciar AB, criar consciência, criar desejo, para que ele esteja pronto para influenciar WR. Tá? Então, esse mapa de coalizão, ele é bacana porque você bate o olho nele e fala assim, beleza, vou traçar a minha estratégia. O lado direito é crítico, tá? Você bota o pior cenário, que é assim, essas áreas todas aqui serão impactadas pela mudança e dentro da nossa organização, eu tenho um executivo que está no mesmo nível do meu patrocinador. E embaixo desse cara tem toda uma linha de opositores. Aí me fizeram essa pergunta no sábado. Cléo, e qual é a estratégia? Eu começo aqui com BU? Eu falei assim, não, 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 não. Gente, quem dá direcionamento é executivo, né? É de cima para baixo, direcionamento. As metas são cascateadas assim. Então, dentro de uma estratégia de mudança, eu preciso trabalhar esse cara aqui, ó, para depois eu trabalhar a cadeia. Porque não adianta eu trabalhar aqui, esse cara vai ser uma barreira, esse cara vai ser uma barreira, porque esse cara aqui é uma barreira. Não vai. Né? É a gente tentando dar um direcionamento, tentando trazer o cara para o nosso lado, e o pessoal lá de cima falando assim, pô, esqueça aquilo que o Cléo está falando. Não é o caminho, não é esse. Tá? Então, esse mapa de coalizão aqui, ele é muito bacana. Fran, meu querido, esse aqui é o nosso último ponto de dúvidas e depois eu entro ali com o que eu já vi de boas práticas e eu já vou encerrando aqui. Não, bacana, bacana. Tem só um ponto aqui que o Helder acabou de colocar aqui, né? Se o líder AB, se o líder AB não estiver engajados, dificilmente a mudança será bem-sucedida. Líderes que demonstram ceticismo ou que não apoiam ativamente a mudança desmotivam suas equipes, criando um ambiente de incerteza. Não, isso aqui, mais uma vez, cirúrgico, o Helder aqui, É se ele não isso. for associado à tecnologia ATI, vai ser aí para da medicina um cirurgião nato, tá? Pelo menos nas Mas é isso. Né? palavras. Se o líder. Lembra que esse mapa de colisão, pessoal, são das áreas impactadas. Tá? Então, olha aqui, o que que essa figura traz para a gente? Ela traz o seguinte: olha, as áreas do próprio patrocinador serão impactadas por essa mudança. Tá? E aí, dentro dessas áreas do próprio patrocinador, eu tenho pessoas líderes, isso aqui é líder, tá, pessoal? Não é indivíduo, não sei se eu toquei nesse assunto, esse mapa é de líder, e eu tenho um líder dentro do meu patrocinador, dentro da minha estrutura aqui, ou ele é neutro, ou ele é opositor. Então, esse mapa de colisão ajuda a gente a ter essa conversa, a ter essa clareza do tamanho do desafio que essa mudança vai enfrentar. Quanto mais vermelhinho, mais desafiadora vai ser essa mudança. Quanto mais vermelho em hierarquias mais altas, mais desafiadora vai ser essa mudança. Boa, boa. Voltei para minhas dúvidas. Bacana, bacana. Gente, vamos colocando aqui no chat pontos que vocês tenham para a gente dirimir aqui. E ao tempo, estou enviando também no chat aqui o link já da nossa pesquisa de satisfação do tema de hoje, da nossa live, desse nosso momento aqui hoje de conhecimento, tá bom? E aí peço que, por favor, contribuam para vocês nos trazerem a visão do que é que vocês acharam e até mesmo de sugestões de novos temas e tudo mais. Se quiserem comentar também quem já conhecia ali o Cléo já trouxe ali algumas pessoas que estão ali no dia a dia com ele e que sejam muito bem-vindas aqui também, tá? Momento desse desse nosso encontro. E aí a Juliana tá questionando ali, querendo saber se a gente vai ali ainda disponibilizar o material para os Funciona, participantes. funciona. Eu vou Boa. compartilhar com a Ágata, tá? Ou Uma... com quem vocês me Isso. Aí orientarem, e vocês geralmente a gente podem associa lá no distribuir. Simpla, na plataforma, para eles recuperarem por lá. Tá Tá bom, bom. Eu gente? te envio, Ágata, amanhã, pode ser?
Show. Maravilha. E aí, Show de gente, o que é que bola. vocês ainda têm de dúvida, de questões aqui? Para aproveitar aqui que a gente está no momento ideal de tirar dúvidas, questões, porque assim, eu estou maravilhado com essa questão, principalmente essa questão do ADK. E eu estava associando aqui, principalmente em momentos que eu tive ali de consultoria, que não sei se diretamente ou indiretamente, mas a abordagem era exatamente essa, de criar ali um momento de consciência, e às vezes através de questão de urgência, e depois desdobrando, mas as práticas, os momentos ali casavam exatamente com essa sequência que estava explícita ali no ADK. Entendeu? Eu tô aqui, eu disse, gente, como é que a gente estava fazendo esse tipo de ação, de conscientização e demais, para poder depois trazer os reforços ali, quando a consultoria sai, para manter ali multiplicadores e mantenedores do conhecimento, porque no momento que a consultoria sai e a organização dá o primeiro encontro ali com a parede, eles tendem a voltar para o momento anterior, É aí isso aí. desconsidera todo o aprendizado, toda a jornada que tiveram ali no passado, né? Do investimento, do conhecimento, de boas práticas, e se a gente não tivesse esses multiplicadores e mantenedores do conhecimento ali, eles voltam para trás e regridem, aí acham que a prática aplicada ou a consultoria talvez não tenha sido efetiva, É. né? Aí eles passam a fazer parte dos 70% das mudanças que nós É, viram número, né? estatística, Viram vira estatística, estatística, perfeito. entendeu? Renatinha, quer comentar algo, quer perguntar algo direto? Por favor, fica à vontade. Sim. Primeiro eu quero falar que eu estou apaixonada por essa apresentação, muito boa, Fernandes. Nossa, excelente. Obrigado. E, assim, eu quero comentar um episódio que eu também vivi, né? A gente acaba trazendo para a nossa vivência, né? Tudo isso que você passou. E eu percebi, assim, o quanto é... E com essa visão sua, assim, eu já fui começar a fazer uma implementação de uma metodologia. E dentro da implementação da metodologia, a primeira coisa que a gente fala é sobre essa gestão de mudança, né? Como você implementar algo novo ali para as pessoas, né? E a resistência sempre é muito grande. É. E a minha dúvida é, assim, se você pudesse dar um exemplo prático mesmo, algo que eu possa, que eu poderia, né? Poderia ou que nós poderíamos fazer, né? Para a gente conseguir esse engajamento das áreas, eu digo assim, porque eu vou colocar assim no meu caso. Tinha um patrocinador, mas tinha, igual você colocou, várias áreas envolvidas. E nem todas Sim, as áreas conversam, né? sim. Então, assim, como a gente lidar com isso e tentar engajar essas áreas para elas se conversar e a gente conseguir levar realmente essa mudança Tá. necessária. Ótima pergunta, tá, Renata? Eu vou dividir com você a estratégia que eu estou adotando nessa mudança que eu estou fazendo aqui dentro da Icatu, com parte do meu time está aqui. A mudança era justamente a gente mudar de método em gestão de projetos, tá? A minha estratégia foi a seguinte: enquanto método, eu tenho autonomia, eu sou o responsável pelo método, tá? Enquanto gestor da área. Então, a estratégia que eu criei é, no ano 2024, eu tenho um stakeholder só dessa mudança, que é o meu GP. Esse cara, ele executa o meu método. Ele precisa ter essa consciência e esse desejo. Então, eu passei ao longo de 2024 com ações voltadas para o gerente de projetos. Tá? Então, implementamos o método, comunicamos para as áreas naturalmente, tá? Mas, como era uma implementação de gestão por fluxo, as cadências, os ritos, quem puxou foi o gerente de projeto. Então, nós passamos 2024 convivendo com essas resistências, mas eu precisava que o GP fosse esse embaixador. Assim, é esse cara que vai estar lá influenciando. Então, 2024 foi isso, tá? A minha estratégia foi, esse é meu principal stakeholder, porque lembra daquele gráfico de comunicação? Toma cuidado com quem comunica. Então, se eu mudei o método, que foi o que aconteceu aqui na Ecatu, o que é que eu fiz? Eu, enquanto gestor da área, e o meu superintendente, nós comunicamos o novo método para o vice-presidente, para os diretores, comunicamos para essa galera. Mas o GP, ele está com o time dele lá na ponta. Então, quem é melhor pessoa para comunicar? O gerente de projetos. Tá? Então, passei 2024 focado nele. Em 2025, Renato, eu vou trazer o meu segundo grande player, que é toda a minha área de tecnologia. A gente fica em áreas verticais diferentes. Tá? Toda a área de tecnologia.
e eu vou engajar os líderes. E qual foi a estratégia que nós estamos adotando? Metabônus para os líderes. Eu consegui sensibilizar a superintendente de TI. A gente já tinha meta em 2024, a gente vai ter meta em 2025. E qual é a minha estratégia para 2026? Olha, GP engajado, tecnologia engajada, área de negócio engajada em 2026. E olha que coisa interessante, Renato. É maratona, tá? São 3 anos de mudança. Mudança não 3 é anos, assim. né, ali, Não, justamente. mudança não é fácil, não é rápido. Então, são 3 anos de mudança, com o risco de dar ruim, né? Então, Com o risco de entrar no 70%. é isso. Hoje de manhã eu estava conversando com o meu time sobre isso. Eu falei assim, eu preciso que vocês se mantenham energizados e eu preciso me manter com muita energia para influenciar, com muita paixão na fala, para dizer o motivo, o porquê. E eu dei um exemplo que, assim, o indivíduo dentro de uma organização ele é igual a criança. Você conta uma história, pede para fazer diferente, você vira as costas, ele vai fazer diferente. Aí você vai lá, conta de novo, explica, tá vendo, indivíduo? Quando você vai pelo caminho esquerdo, olha o que acontece. Vem para o direito, aqui dá bom, né? Vamos lá. E aí você tem que ter aquela resiliência de repetir, 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 até que num passe de mágica as coisas começam a andar e você, caraca, foi, mas aí tem que ter ações de reforço, né? Reforço, reforço. Então, essa foi uma abordagem que eu adotei, tá, Renata? Não tem certo ou errado. Pode ser que dentro do teu contexto, dentro do seu universo, você tem que fazer uma abordagem diferente. Eu não vou começar pelo gerente de projetos, eu não vou começar pelo escritório de PMO, eu vou começar pelos stakeholders que são os meus embaixadores. Talvez eles estejam fora do teu contexto. Então, você vai ter que fazer um outro plano de ação, uma outra estratégia para gerar consciência, gerar desejo, conhecimento, habilidade, reforço. Todos os gerentes de projetos no ano de 2024 foram treinados. Todos foram treinados. Lembra? Consciência, desejo, conhecimento. Eu tenho que dar treinamento para que eles possam desenvolver suas habilidades. Tá? Então, esse foi um caminho que eu estou adotando. 2026, se vocês me chamarem, eu conto o resultado. Tem que contar para gente. Maravilha, muito bom, Já muito deixa bom. engatilhado aí, Agatha. Fantástico. Gente, são 21 horas e 12 minutos e somos 41 pessoas aqui ainda nesse momento. E aí, se mais alguém tiver alguma questão e quiser trazer aqui no áudio mesmo, fica à vontade. Eu, Ao eu tempo. posso, eu, eu posso propor, Fran, eu vou muito no slide que é por onde eu andei, enquanto a galera está pensando aqui, está em perguntas, né, ou Tá, dúvidas dela, mas eu vou mas comentar aqui que tem muito gente comentando o quanto tá sendo bacana, que tá sendo que top, que tá sendo excelente, tá? Um feedback muito positivo aqui do time bom, da nossa audiência aqui, tá bom? Mas vai lá, por favor. bacana. Vamos lá, esse aqui, galera, é o último slide, é o por onde eu andei, tá? É lições aprendidas. Então, assim, olha, nesses meus 20 anos, por onde eu andei, o que é que eu percebi? O sucesso do teu projeto ou iniciativa, ele está ou depende diretamente das pessoas. Não existe sucesso se você não entender que passa pelas pessoas. Então muda o teu chip, tá? Você tem que gostar de pessoas e gostar de pessoas é um trabalho enorme. A gente briga na família. Imagina no mundo do corpo. Ah, eu adoro o Fran. Todo dia ele me liga e faz 5 perguntas para querendo me detonar. Eu adoro o Fran. Que bom, porque eu gosto de pessoas. Gestão de mudança começa antes do kickoff do projeto. É lá atrás. Você pode fazer um mapa de colisão com os 4 P's, faz um mapa de colisão antes do kickoff, que aí você consegue traçar ações de neutralizar já pelo kickoff. Identifique junto ao sponsor o porquê fazer, o propósito do projeto, o porquê tem que estar claro. Cléo, isso é fácil? Não, tá? Não é fácil, não. Tá? Tem pessoas dentro de organizações que têm dificuldade de falar para você qual é o benefício que aquele projeto vai dar. E aí a gente vai ter que tratar umas outras estratégias para poder tentar extrair esse porquê. Para influenciar, para influenciar, as conversas precisam sempre passar pelo propósito. Porquê, porquê, porquê. Pessoal, sabe por que a gente está fazendo isso? Por conta disso, disso, disso e disso. Não é aleatório. Esse aqui, para mim, eu sou um apaixonado por comunicação, tá? E ela, para mim, ela é fator crítico de sucesso. Muito. Eu diria que ela é uma das primeiras.
Desenvolva a sua comunicação, tá? Ela é fator crítico de sucesso. Você, GP, você que está liderando aquela mudança, você precisa desenvolver a sua comunicação. E é desenvolver a comunicação de uma forma ampla, tá? É ser capaz de pegar feedback visual para você readequar a tua fala, é você ser capaz de adequar a tua fala de acordo com o público-alvo. Se você está falando para o executivo, a tua forma de se expressar é outra. Se tu está falando com o teu analista de software, a tua forma de se expressar é outra. Senão você não se conecta, senão você não gera conexões, tá? Então, mais uma vez trazendo a psicologia para quem gosta, para quem é curioso, é, é por aí, porque a gente deve se abaixar para falar com a criança no mesmo nível de olhar. É por aí, porque se eu falo de cima, eu estou passando para ela uma percepção de poder desequilibrado. Olha que interessante. Então, eu preciso me agachar e olhar para o meu filho, para minha filha, no mesmo nível ali, porque aí eu estou equilibrando as relações de poder. Eu não estou passando a insegurança dentro dessa fala, tá? Stakeholders, quando mapeados de forma reativa, normalmente se comportam como opositores. É o filme Esqueceram de Mim. Se você esquece uma área e ela é uma área crítica e tu vai encontrar aquela área no meio da tua execução, vai ter que almoçar muito com aquela área, vai ter que fazer muito happy hour com aquela área, porque ela vai falar assim, mas você me esqueceu e eu tenho uma mágoa com você, vai dar trabalho, tá? Por fim, estimule o protagonismo do seu time, é um risco organizacional ter super-homem e ter Mulher Maravilha. Uma organização não é centenária, ela não se perdura formado por heróis, porque um dia o herói vai embora, ou a heroína vai embora, e aí deu ruim. Você tem que fomentar, estimular o protagonismo do seu time, porque quanto mais protagonismo, quanto mais seu time se apropriar daquelas mudanças, menos risco você está trazendo para a organização. Aqui a gente está falando de concentração de conhecimento. Se você tem um conhecimento concentrado dentro do teu super-homem, da tua Mulher Maravilha, o mercado vai lá e promete meio dia de home office e essa pessoa vai embora, tá? Então, estimule o protagonismo do seu time. Por fim, e aqui também é outra coisa que eu sou apaixonado, é feedback. Feedback, ele tem que ser encarado como um presente. Peçam feedback, deem feedback, tanto no mundo corpo como no mundo pessoal. Feedback, para mim, é sinônimo de humildade. Eu estou aberto para te escutar, eu estou aberto para te aprender, para aprender com você. E eu estou aberto para dividir e talvez te ensinar um pouco. Feedback, para mim, é sinônimo de humildade e ferramenta de crescimento. E sugestão de leitura, eu sou uma pessoa que, por ser curiosa, gosto muito de ler. Desenvolvi esse hábito depois dos meus 35 anos de idade, então não nasci com hábito de leitura, não fui estimulado dentro da minha família para ler, mas descobri o mundo e descobri que a leitura e o conhecimento, eles te levam para onde você quiser ir. Basta ter curiosidade, energia e humildade para implementar as suas mudanças individuais. HCM Bock, Adcar, e esse cara, o Adam Grant, ele para mim é um espetáculo. Pense de novo, esse livro ele te encoraja a você rever as suas decisões, a você rever a sua forma de pensar, para que você saia da armadilha que eu sempre pensei assim, sempre deu certo. Inclusive, uma das orientações dele é que você deveria ter uma rede de críticos, para que são os críticos que te fazem crescer. Isso é bem interessante. Então, pessoal, meu muito obrigado mais uma vez, aqui é o PMI, tá? Brasília, pelo convite. Eu gosto de compartilhar conhecimento, porque se eu cheguei um pouquinho onde eu cheguei, é porque eu tive pessoas generosas dentro da minha trajetória que dividiram o seu conhecimento comigo, que conseguiram agregar no meu conhecimento. E essa generosidade, ela está presente, inclusive, com as pessoas que trabalham comigo, que têm um papel e acreditam que, me dando feedback, vão me tornar um líder melhor, tá? Então, obrigado aí a vocês do PMI e essa galera que está aqui conosco até quase 9h30 da noite, né? Maravilha, maravilha, Cléo. Eu acho que o Helder tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer. Levantou aqui a mão. Vamos, só antes de É, fechar aqui, e logo eu vou pedir que o pessoal abra as câmeras, que quem puder, tá para a gente tirar uma ok. fotinha aqui, dar um print desse momento. Vai lá, Helder, por favor. Fica à Não, é vontade. só para parabenizar o Cléo. E eu coloquei aí um fluxograma
eu trabalho com engenharia, certo? De montagem de obras, certo? Não trabalho com TI. E eu mostrei aí um cronograma, um fluxograma para impedir mudança, certo? Muito no contraponto. Como impedir mudança? Porque às vezes nós trabalhamos com o planejamento de uma manutenção de uma obra, certo? Trabalhando 18 meses, 24 meses planejando para executar em 15 dias. E quando chega em cima da hora, sempre tem alguém, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. E aí tem que passar por esse fluxograma, que se não passar, não vai ser implementado mudança, né? Então, para Perfeito, proibir mudanças. perfeito. É muito bacana. Obrigado pelo carinho do tempo. Espero que tenha agregado esse conteúdo. E é interessante que esse organograma é disciplina. Olha, para que você, Helder, possa produzir os resultados que você espera, não mude nesse período, porque a gente precisa efetivar essa mudança para coletar esses resultados. E aí, pessoal, eu não paro de falar, né? É impressionante. Só mais uma perninha aqui, Fran, é assim, excesso de mudança também é um dos fatores que levam ao fracasso. Fiquem atentos. Sem sombra de dúvida. Na realidade, eu participei de um projeto que fracassou explicitamente por conta disso. Por conta de problemas com relação a gente estabilizar o que era necessário de entregar. Então, foi o princípio do fracasso foi exatamente isso. A gente não conseguiu estabilizar essa questão. Gente, maravilha, perfeito. Mais uma vez agradecer aqui a participação de todos vocês. Como eu disse, uma hora dessa tem uma quantidade de gente aqui ainda sedenta por conhecimento, por esse momento aqui peculiar com o Cléo. Eu não tive a oportunidade de falar com ele anteriormente, mas já fiz ali, adicionei ele no LinkedIn. Espero muito que a gente possa trocar umas figurinhas aí no futuro. E ansioso por um segundo momento que a gente possa ter essa troca aqui também com essa galera muito bacana que vem aqui a nos prestigiar de certa forma também, tá bom? Eu vou abrir aqui, aliás, como eu disse mais uma vez, reforçando, pedir que abram a câmera para eu tirar aqui uns print screen, depois a gente jogar ali nas redes do PMI. E, claro, quem quiser comentar, dar o reforço, trazer alguma ideia do que achou, do que não achou sobre o evento, por favor, isso é importante para a gente exatamente trazer o princípio de melhoria contínua, tá? E claro, o evento não é feito pelo Cléo, pela Renata, pela Ágata de forma isolada. São todos vocês participando, chegando junto com a gente, colaborando, trazendo novas ideias também, para a gente fazer acontecer, porque a comunidade são vocês, somos nós todos juntos, tá bom, gente? E aí eu vou pedir aqui, vou preparar aqui para tirar esses print screens, tá bom? Já estou vendo que tem uma quantidade boa aqui de câmeras abertas, fico muito feliz nesse sentido, tá? Vamos lá, abriu a perla também, vamos lá, gente, um, dois, três. Vamos lá, quero ver mais sorrisos aqui, por favor. Mas novamente, um, dois, três. Meu povo, muito obrigado. Encerramos aqui mais um evento. Agradecido aqui ao Cléo por essa enxurrada de conhecimento. Eu tomei várias notas aqui. A Ágata por estar facilitando no sentido de trazer essas pessoas extraordinárias que a gente tem nas comunidades e no mercado para difundir conhecimento com a gente. Aí, mais uma vez, reforçar que sigam o PMI nas redes sociais para a gente, sabe, ficarem cientes ali do que a gente está aprontando e planejando aí durante o ano. Seria muito importante que vocês pudessem nos acompanhar. E conto muito com vocês no próximo evento, tá? Que deve ser aí a Agatha depois deve fazer o envio ali das informações, porque eu não estou com a informação de qual que é o próximo webinar, né? E é isso, gente. Muito boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui com a gente. E desejo aí um ótimo finalzinho de noite e que fiquem todos bem, tá bom? Boa noite, Valeu, pessoal. Muito Se pessoal. bom ter vocês cuidem. presentes, Tchau, hein? Foi Boa pessoal. noite. ótimo. Parabéns, Tchau, Simeone. boa noite. Valeu, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. Excelente webinar. Parabéns, Agatha, Muito boa também. mesmo. Obrigada aí, pessoal, por facilitar esse webinar. Valeu, Thaís. Cadê aqui? Ô, Agatha, quiser